Olá, galera do MH Fute. Hoje trazemos um tema super interessante: os times brasileiros que já enfrentaram a nossa seleção brasileira de futebol. Preparados para essa viagem no tempo? Então vamos lá. Começamos com o Fluminense, um dos clubes mais tradicionais do Brasil. Em 1968, o Fluminense enfrentou a seleção brasileira e venceu por 2-1. Esse amistoso foi uma preparação para a seleção que estava se preparando para competições internacionais. A partida foi realizada no Maracanã e contou com grandes estrelas do futebol nacional, como Gerson, que brilhou no meio-campo do Flu, e o goleiro Félix, que fez defesas espetaculares. O Fluminense estava em uma fase excelente na época, com um elenco forte e bem entrosado. O time conseguiu impor seu ritmo e controlar o jogo, surpreendendo a seleção. Gerson, conhecido como Canhotinha de Ouro, foi fundamental nessa vitória, distribuindo passes precisos e organizando o meio-campo do tricolor. Vamos dar uma olhada nos elencos das duas equipes. O Fluminense tinha jogadores como Denilson, Lula e Samarone, enquanto a seleção contava com nomes como Tostão, Jairzinho e Carlos Alberto Torres. Foi realmente um encontro de gigantes. Agora vamos falar do Corinthians, que também teve seu momento contra a seleção brasileira em 1968. O Timão venceu por 2-0 em um jogo realizado no Pacaembu. Esse amistoso foi um teste importante para a seleção, que estava em fase de preparação para a Copa do Mundo de 1970. Os gols foram marcados por Flávio, que era conhecido por sua habilidade em cabeceios, e Paulo Borges, que mostrou toda a sua precisão e oportunismo. O jogo foi muito disputado, com o Corinthians mostrando uma defesa sólida e um ataque eficiente. Flávio marcou de cabeça após um cruzamento perfeito, mostrando por que era um dos artilheiros mais temidos da época. Paulo Borges, por sua vez, aproveitou uma falha da defesa da seleção para marcar o segundo gol, garantindo a vitória. O Botafogo tem uma história rica de confrontos contra a seleção brasileira, especialmente durante a era de Garrincha. Em 1958, antes da Copa do Mundo, a seleção enfrentou o Botafogo em um amistoso no Maracanã. A partida terminou em empate, mas foi um grande espetáculo para os torcedores, que puderam ver Garrincha brilhando tanto pelo clube quanto pela seleção. Esse amistoso ajudou a seleção a se preparar para conquistar o primeiro título mundial. Garrincha foi o grande destaque desse amistoso. Seus dribles desconcertantes e sua habilidade de criar jogadas foram fundamentais para o desempenho do Botafogo. Mesmo enfrentando os jogadores da seleção, ele conseguiu se destacar e mostrar por que era considerado um dos melhores do mundo. Vamos comparar os elencos. O Botafogo tinha nomes como Nilton Santos, Didi e Quarentinha, enquanto a seleção contava com Pelé, Zito e Gilmar. Foi um encontro de estrelas que ajudou a seleção a se preparar para a conquista da Copa do Mundo. O São Paulo é outro gigante do futebol brasileiro que já enfrentou a seleção. Em 1968, o tricolor paulista venceu a seleção por 3-1 em um amistoso realizado no Morumbi. O jogo foi parte da preparação da seleção para as eliminatórias da Copa do Mundo de 1970. Os gols do São Paulo foram marcados por Toninho Guerreiro, que era conhecido por sua precisão e faro de gol, e Paraná, que foi crucial no meio-campo, mostrando a força do elenco são paulino. O São Paulo dominou a partida desde o início, mostrando um futebol ofensivo e bem organizado. Toninho Guerreiro marcou 2 gols, ambos mostrando sua habilidade de se posicionar bem e finalizar com precisão. Paraná, por sua vez, controlou o meio-campo e marcou um gol de fora da área, selando a vitória. Não podemos esquecer do Santos de Pelé, que jogou contra a seleção brasileira em amistosos durante a década de 1960. Um dos jogos mais memoráveis foi em 1962, quando a seleção se preparava para a Copa do Mundo no Chile. Pelé, Coutinho e companhia enfrentaram a seleção em um jogo-treino que terminou com vitória do Santos por 4-2, demonstrando a qualidade do futebol apresentado pelo time santista. O Santos dominou a partida com um futebol ofensivo e envolvente. Pelé marcou 2 gols, mostrando sua habilidade excepcional. Coutinho e Pepe também deixaram suas marcas no placar, contribuindo para a vitória. Vamos comparar os elencos. O Santos tinha Pelé, Coutinho, Pepe e Zito, enquanto a seleção contava com Garrincha, Didi e Gilmar. Esses amistosos eram grandes eventos devido à presença de tantos jogadores talentosos. O Internacional de Porto Alegre é outro clube que já mediu forças com a seleção brasileira. Em 1978,
o Inter enfrentou a seleção em um amistoso no Beira-Rio. O jogo terminou empatado em 1-1, com gol de Falcão para o Inter e de Zico para a seleção. Esse amistoso foi um grande evento e mostrou a força do Internacional, que havia sido campeão brasileiro em 1975 e 1976. Falcão, com sua visão de jogo e passes precisos, foi um dos destaques do jogo. A partida foi muito equilibrada, com ambos os times mostrando um grande futebol. Falcão marcou para o Inter, demonstrando sua habilidade de controle de bola e visão de jogo. Zico empatou para a seleção com um belo gol de falta, mostrando por que era considerado um dos melhores jogadores do mundo. Vamos comparar os elencos. O Internacional tinha jogadores como Falcão, Batista e Mário Sérgio, enquanto a seleção contava com Zico, Sócrates e Leandro. Foi um grande confronto de talentos que ajudou a seleção a se preparar para competições futuras. O Atlético Mineiro também teve a oportunidade de enfrentar a seleção brasileira em amistosos. Em 1970, antes da Copa do Mundo no México, o Atlético jogou contra a seleção no Mineirão. O amistoso foi uma oportunidade para a seleção testar sua formação e estratégias. O jogo terminou com uma vitória da seleção por 3-1. Esse jogo foi importante para a preparação do time que se tornaria tricampeão mundial, com jogadores como Tostão e Clodoaldo em campo. A seleção controlou a partida, mas o Atlético Mineiro mostrou grande resistência e qualidade. Tostão marcou 2 gols para a seleção, demonstrando sua habilidade de finalização. Clodoaldo marcou o 3º gol, fechando o placar. Além desses grandes clubes, muitos outros times brasileiros já tiveram a oportunidade de enfrentar a seleção em amistosos. Clubes como Grêmio, Vasco da Gama e Palmeiras também jogaram contra a seleção em diferentes momentos. Esses jogos são mais que partidas, são verdadeiros eventos que ficam na memória dos torcedores e servem como importantes testes para a seleção brasileira. Cada amistoso tem sua própria história e importância, mostrando a riqueza do futebol brasileiro. E aí, gostaram de saber mais sobre esses confrontos históricos? Deixe nos comentários qual jogo você gostaria de ver novamente. Não esqueça de dar like no vídeo e se inscrever no canal para mais curiosidades do mundo do futebol. Até a próxima, galera do MH Fute!